porque eu estou casado, estou preso, estou sem liberdade. Resolvi, então, me separar da minha esposa. Mesmo sabendo que eu amava a minha esposa, a Fabíola, eu resolvi me separar. O Júnior, meu filho, tinha na época 1 ano de idade, e ele mal completou 1 ano, eu resolvi viver uma vida de solteiro. Fui morar numa parte na Barra, depois comprei uma casa no Recreio para meus pais, e ali eu achava que a vida de solteiro, com fama, com sucesso, com dinheiro, carrões na garagem, eu achava que eu ia ter tudo que eu precisava. E muito pelo contrário. Eu fui sentindo um vazio cada vez maior. Né? E nesse vazio eu fui me enveredando cada vez mais para as drogas. Cada vez mais usando droga, cada vez bebendo mais. E quando chegou no final ali, no último semestre de 2000, eu estava um homem que eu cheirava 3 vezes por semana, né? E eu tomava uma garrafa de uísque quase todos os dias. Era assim que eu estava vivendo, caminhando a passos largos para a morte e certamente para o inferno. Muito novo, né? Ainda, né? Porque eu tinha 36 anos. Tinha acabado de completar 36 anos. E aí, nessa agonia toda, eu fui tentando de todas as formas parar, porque eu sabia que aquele vício estava acabando com a minha vida, estava fazendo minha família sofrer muito. Então, eu coloquei assim um propósito de parar de usar droga, porque eu sabia que aquilo estava me prejudicando muito. Calma aí um pouquinho, mas não consegui de jeito nenhum. Desculpa, gente. Que ano você está falando? Falando de 2000. Você tinha 36 em 2000? 36 anos. Mito, você está acabado mesmo. O cara tá inteiro demais, velho. Louco, você que tinha 36 agora? 58. Desculpe interromper, mas não teve como não interromper, Vaguinho. O que está acontecendo aqui? 5.8. 5.8. Rapaz, Deus do céu. Continua, Vaguinho, por favor. E aí, naquela agonia de tentar parar de usar droga, porque eu sabia, eu sempre fui um cara, né, que razoavelmente inteligente, né, mas não conseguia parar com aquilo. E aí foi quando, nessa separação, a minha esposa entrou num quadro de depressão também, a Fabíola, e nesse quadro de depressão ela chegou quase a cometer um suicídio. Ficou meses trancada dentro de casa, até que ela recebeu um convite de uma amiga, que era desviada. Essa amiga bateu na porta, quando abriu a porta, a amiga falou, eu vim te fazer um convite. E ela jamais poderia imaginar, porque aquela amiga já tinha chamado ela para ir em tantos lugares, e ela falou, para onde? Eu não quero sair para lugar nenhum. A amiga falou, hoje você vai comigo numa igreja. Olha. Ela deu aquela primeira desculpa que toda mulher dá quando quer para sair, né? Eu não tenho roupa. Imagina se tivesse. As irmãs estão rindo. Elas sempre dão essa desculpa, eu não tenho roupa. E aí a amiga falou, com a roupa que você tiver, você vai. No final da tarde, a Fabíola estava entrando numa igreja aqui em Jacarepaguá, o Júnior ainda com 1 ano e pouquinho, a minha sogra também junto. E ali ela ouviu um pastor dizer, ela naquela agonia, né, da nossa separação, sofrendo muito, em depressão, ela ouviu um pastor falar assim, olha, eu tenho uma palavra para você que está aqui hoje nesse culto, sem saber que ela estava ali, né? Deus manda dizer para alguém aqui que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. A Fabíola pensou, como é que esse cara sabe que eu passo a noite toda chorando? Né? Aí a amiga falou, isso aí está na Bíblia, é a palavra de Deus. E o pastor continuou pregando até que ele falou assim, eu tenho uma palavra para você também, que talvez a sua família esteja destruída, o inimigo está tentando acabar com a sua vida e com a sua família. A Fabíola já regalou o olho aqui assim, já olhou para a amiga e ainda pensou assim, essa fofoqueira falou para esse cara aqui, o que eu estou passando? Aí o pastor falou, Deus manda dizer para você que lá em Atos 16:31 está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando o pastor falou isso, a Fabíola regalou os olhos, mas isso está na Bíblia, está na Bíblia. E aí o pastor continuou pregando, no final daquela tarde ele fez um apelo e ela aceitou a Jesus como seu Salvador. E ela ficou durante 1 ano orando. Vocês estavam separados. Nós estávamos separados. E ela ficou um ano sem eu saber que ela estava na igreja. Eu vinha muitas vezes visitar o meu filho, né, o Vaguinho Júnior. Hoje nós temos também o Cainã, um caçulinha, né, de 20 anos. Tenho 5 filhos no total, 2 netos. Rapaz. Lucas Vinícius, de 8 anos, e a Luna, de 2 anos. Né, da minha filha Joyce, a minha primogênita. E aí a Fabíola então aceitou a Jesus e colocou um propósito. Eu vou orar para Deus restaurar o meu casamento, Deus libertar o meu marido. Mas Deus falou com ela, não, primeiro você ora por você, porque um doente não pode tratar o outro. Olha. E ela ficou orando primeiro por ela, para se curar, e depois, quando Deus deu o sinal, ela começou a orar pela restauração do nosso casamento e pela minha libertação.
E ela pedia nas suas orações que ela queria que eu voltasse para casa. Ela Enquanto conta isso, muito sucesso do mundo, muita droga. Cada vez mais sucesso. Cada vez quanto mais eu me afastava da minha família e da minha esposa, e também dos meus pais, né? Aquela vida de loucura, mais sucesso eu ia fazendo, mais dinheiro eu ia ganhando. Porque é isso, o diabo, quando ele te afasta da família, ele quer te afastar dos propósitos de Deus, dos princípios de Deus, ele vai te dando cada vez mais coisas no mundo, para preencher, mas não preenche quando se há um lugar para Jesus morar. E foi assim na minha vida, até que chegou a noite do dia 30 de outubro de 2000, eu estava 3 dias e 3 noites drogado dentro de um quarto de motel aqui no Meia, cheirando cocaína e bebendo uísque. 3 dias e 3 noites direto. Até que eu comecei a passar muito mal, percebi que eu estava tendo uma overdose para morrer, peguei no telefone e liguei para minha esposa, a Fabiola, sem saber que ela estava na igreja. Eu liguei para ela encontrar comigo, porque quando ela chegava perto de mim, eu sentia algo diferente. Olha. Né? E quando ela atendeu o telefone, nesse dia ela estava justamente na casa dos meus pais, que ela tinha ido levar o Júnior para o meu pai e minha mãe vê-los. E aí ela virou, eu liguei para ela e falei, Fabiola, eu preciso de você, me encontra, eu estou no Meyer, no hotel tal. Ela foi, desligou o telefone, e a minha mãe perguntou a ela, quem era? Aí ela falou, era o Vaguinho. Minha mãe, onde é que ele está? Tem 3 dias que ele está sumido, ninguém fala com ele, onde é que está meu filho? Ah, ele pediu para encontrar com ele, dona Bibi, mas pela voz dele eu já sei que ele está daquele jeito, né? Ela já tinha me visto drogado algumas vezes. Aí a minha mãe falou, vai lá, minha filha, vai com ele, vai lá encontrar com ele, que ele pode estar precisando de você, e eu fico aqui com o Júnior tomando conta, e vou ficar aqui orando. A Fabiola tomou um susto, porque minha mãe tinha aceitado a Jesus, tinha 6 meses, e a Fabiola também não sabia. Aí a Fabiola falou, mas eu também aceitei a Jesus. Deus tinha feito um movimento na minha família, com esse movimento todo, o meu pai estava frequentando a igreja também, tudo por causa do que eu estava passando. A minha irmã estava desviada e tinha voltado para a igreja. Uma tia minha, que foi um canal de bênçãos na nossa família, foi a primeira evangélica da nossa família, estava orando incessantemente. Mas para o mundo você estava no auge. Para o mundo eu estava no auge, estava com aquele sorriso que as pessoas viam na televisão. E aí nessa noite, a Fabiola, quando me encontrou nesse lugar, ela me encontrou desse jeito, olho arregalado, boca torta, respiração ofegante, a ponto mesmo, quase estar tendo uma overdose para morrer. E ela, quando me viu nessa situação, ela não gritou, não se desesperou, não fez nada. Ela sentou na beira da cama, virou de costa para mim, fechou os olhos e começou a mexer os lábios. Eu, na minha ignorância, eu ainda pensava, eu bebo, fumo e cheiro, e ela que está doidona, está falando sozinha. Mas ela não estava falando sozinha. Ela estava falando com aquele que é o único que tem o poder de ouvir o que está na tua mente e no teu coração. E ela falou com tanta fé que eu virei para ela e falei, Fabiola, Fabiola. Eu ia me despedir dela, eu ia usar mais um pouco de droga, e eu sei que aquela quantidade que eu ia usar, certamente eu ia ter uma overdose. Eu preparei e falei, Fabiola. Aí ela olhou, o que foi? Eu falei, me perdoe. Ela, por que você está falando isso? Eu falei, porque para mim não tem mais jeito. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu conheço um que pode te ajudar. 1 ano que ela estava na igreja, sem eu saber, nunca tinha pregado para ninguém, nunca tinha falado nada para ninguém. Foi a primeira pessoa que ela pregou e foi a primeira alma que ela ganhou para Jesus. Olha. Ela falou assim, eu conheço um que pode te ajudar. Eu peguei o prato cheio de cocaína, a garrafa de uísque, apontei para ela e falei, quem pode me ajudar? Pancadão. Aí ela olhou para mim e falou assim, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ela olhou dentro dos meus olhos e falou, Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Ela falou com tanta certeza, tanta confiança. Eu fiquei olhando para ela assim, ela falou com tanta certeza que eu coloquei o prato em cima da cama, a garrafa de uísque do outro lado, fechei os olhos, levantei as mãos e falei, Jesus, entra agora na minha vida, eu quero mudar agora, Jesus. E eu vi a luz mais linda que um homem pode ver na sua vida, drogado, 3 dias e 3 noites, aquela luz me tocou do alto da cabeça à planta dos pés, e foi real, não foi miragem, não foi onda de droga, nem de bebida, porque quando eu abri os olhos, eu estava exatamente como eu estou aqui diante de todas essas câmeras, diante de você, de você, de você. Eu fiquei completamente careta como estou aqui agora. E, por incrível que pareça, hoje, as pessoas que idolatravam aquele artista, que achavam um exemplo para a sociedade, acham que hoje que eu estou maluco, né? Mas hoje eu encontrei um monte de doido igual a mim aqui, que não vai errar o caminho do céu.